Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando React e vamos com o nosso Kinevlog, só que dentro de casa vai ser melhor, vou até fechar aqui o monitor porque ele tá dando umas manifestadas aqui. Mas eu pensei assim, eu sei que eu estou fazendo React, mas a gente também tava numa frequência de vlogs e eu pensei, por que não continuar? Porque eu gosto de conversar com vocês e isso me ajuda muito, não só na questão de conversar, porque é uma troca, é uma terapia de certa maneira, mas o mais interessante é falar o que vem à cabeça. E esses dias eu tava assim, pensando, nossa, eu moro numa aldeia aqui em Portugal, aqui em Lisboa, e aqui é bem perto da serra, né? E à noite tem cada situações assim bonitas. Aí quando tá com neblina, cerração e fica com os aspectos interessantes, né? E eu fiquei assim, imagina se acontecesse uma invasão alienígena ou algo parecido. E passou por alguns segundos na minha cabeça uma hipótese que eu já descartei imediatamente, porque eu fiquei assim, pô, tô aqui em Portugal, por que não? Eu gostaria muito de ter alguma experiência, porque eu vou desabafar com vocês uma coisa. Eu sou uma pessoa que acredita em muitas coisas e ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que não acredita em muitas coisas. E é um paradoxo interessante. Por quê? Eu não acredito em alienígena, mas eu não acredito, eu acho que não porque eu acho que não exista. Olha que loucura. Eu não acredito em alienígena porque eu não quero acreditar que isso pode ser que seja real, possivelmente real. Por que eu tenho medo disso? Porque eu tenho medo disso. Então eu torço para que não seja verdade a existência de seres alienígenas ou seres que andam entre a gente, que nos estudam. Igual o South Park, uma sonda anal. Gente, o South Park traumatizou de uma maneira foda, porque eu não quero alienígenas enfiando nada no meu cu. Mas a questão principal do medo dos alienígenas não é esse ponto da sonda, não. Mas o meu problema maior dos alienígenas é o fato deles simplesmente estarem estudando você sem a sua permissão. Vocês acham que se eles existirem, existe alguma ética sobre nós? Nós somos como se fossem formigas, cobaias. Então para pensar que a maneira que nós, muitas das vezes, tratamos as cobaias da maneira que antigamente era lidado, né? Hoje em dia já tem toda uma questão ética, graças a Deus, mas existiu uma época em que essa parada de ética não existia, não. Vocês acham que aquele tal do Jack Stripador lá de Londres era o quê? Nada mais é do que um estudante de medicina que estava só aproveitando um certo serial killer ali, ou quem pensar, ele mesmo não contratava um serial killer para poder matar. Então era uma questão mútua. Satisfazia o cara que tinha essa questão e a ele aproveitava os corpos para poder estudar anatomia de uma maneira extremamente perfeita. Pensa, você tá vendo ali ao olho nu. Então, melhor do que isso está. Eu já me desviei do assunto, mas não me desviei por completo. Eu vejo filmes de assombração, vejo filmes de seitas, de serial killers e tudo. Mas eu vou falar pra vocês. Pontos que mais me aterrorizam. Alienígenas. Eu tenho muito medo de alienígena, mas eu tenho medo de alienígena num grau que eu vejo filmes merda e eu já tenho medo, porque aquilo me captura de uma maneira que eu fico assim, eu sou uma idiota, mas isso me capturou. E eu começo a assistir aquela merda e começo a ficar assim, caraca, se fosse verdade, eu nunca seria capaz de sobreviver numa parada dessa. Nunca. Porque eu sou idiota. E eu penso, então, hoje em dia eu penso, se fosse para ter um apocalipse, o zumbi, por eu ser bióloga, eu acredito que eu teria um pouquinho de chance na questão de pesquisa. Porque eu tenho certo conhecimento de imunologia, de parasitologia, sabe? Epidemiologia, microbiologia. Então, por esse fato, eu acredito que a minha sobrevivência, um ano, dois. Porque eu tenho um problema que se eu correr muito, o peito dói. Então eu sou uma pré-asmática, porque depois que eu tive Covid... Gente, tá um desabafo muito engraçado. Quando eu tive Covid, vamos lá, senta que lá vem história. Quando eu tive Covid, eu tive pneumonia. E quando eu tive pneumonia, eu desenvolvi asma aguda.
É aguda porque é recente, tá, gente? Quando é crônico é uma parada que se permanece por mais tempo, então a longo prazo vai virar crônico, ou seja, constantemente. Agudo é quando é aquela porra que vai agudo, mas é um negócio mais rápido, é mais momentâneo. Então eu tive asma ali. Essa minha asma, na época, eu comecei a andar de bicicleta. E eu acredito muito que isso tenha ajudado muito na oxigenação e na expansão dos meus pulmões. Então, aquela inflamação que eu tinha, é um bagulho que tá aparecendo aqui, aquela inflamação que eu tinha acabou se diminuindo e eu comecei a ter pouquíssimas dores no peito e problemas de falta de ar. Mas hoje em dia, como eu agora estou um pouquinho mais em casa, até por conta de minhas situações de saúde, eu acabei ficando um pouquinho mais sedentária. Mas eu aqui também, em Portugal, eu andei de bicicleta e eu vou voltar a andar de bicicleta porque eu tenho uma bicicleta ergométrica. Então eu posso continuar a não ter asma. Enfim, por que eu tô falando isso? Porque eu não sobreviveria por muito tempo. Eu não sobreviveria por muito tempo porque eu ia correr, só se eu corresse todos os dias e por todos esses dias eu acabasse tendo como é que eu digo? Um condicionamento físico, pode ser? Sim, que aí com esse condicionamento físico, isso iria melhorar e poderia correr por mais tempo. Então pode ser que depois de 2 anos fazendo exercício, pode ser que essa minha permanência duraria mais. Agora, nos alienígenas, nossa, uma semana. Ia desencadear uma crise de ansiedade merda, apesar que as minhas ansiedades melhoraram muito. Eu acredito que as minhas ansiedades eram também agudas, mas eu acho que eu sempre tive ansiedade, mas eu era safada, por quê? Eu sou safada, porque as minhas ansiedades, eu sou uma pessoa que, quando eu sinto que eu tô passando por algum problema, eu começo a ficar enganando o meu corpo. Então eu começo a fazer, eu vou fazendo coisas pra eu não sentir isso. E eu acredito que quando eu vim aqui pra Portugal, eu não consegui ter essa expertise, essa minha safadeza pra poder me desviar dos meus problemas, sabe? Não, eu acabei. Agora eu sinto que eu estou conseguindo voltar a reorganizar minha mente, isso tá me ajudando muito. Enfim, a questão são os alienígenas. Vocês estão prontos para um ataque alienígena? Eu não estou. Porque tudo vai depender se vão ser alienígenas que sejam OX ou bonzinhos. Mas olha só, já começa por aí. Se eles são bonzinhos, por que eles estão já entre nós nos estudando? Porque eles têm medo da gente? Cara, poxa, eu acredito que não. Foda-se. Vocês acham que eles são bonzinhos? Estão entre nós estudando a gente e eles são bonzinhos? Não, eu acho que não. Eu acho que eles só estão assim. Qual a melhor maneira para eu roubar esse ouro de volta? Gente, os portugueses aqui, os jovens portugueses já estão de saco cheio da gente tá querendo pegar o nosso ouro de volta. É uma verdade? É uma verdade. Mas eles não têm mais ouro, galera. Dá essa informação pra vocês. Acabou o ouro aqui em Portugal. Então, para vocês conseguirem o ouro de vocês de volta, vocês vão ter que trabalhar muito, 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 muito. É isso. Vai ter que trabalhar muito para conseguir o ouro de vocês de volta, porque eles já perderam o ouro deles há muito tempo e eles já estão tendo que raspar já a chapa do ouro, porque não tem nada não. Fica aí a dica. Mas ainda dá para se recuperar uma certa questão do ouro. Pode ser... Tá, a gente tá falando de alienígena. Os alienígenas, pensando bem, essa é a questão. Por que eu não acredito em alienígena? Porque eu acredito ou porque eu não acredito? Gente, eu não acredito em alienígena porque eu não quero acreditar que eles existam, porque eu morro de medo. Como eu falei pra vocês, vou contar pra vocês as minhas intimidades. Foda-se, é o meu canal e eu posso falar o que eu quiser. Não estou sendo ofensiva com ninguém e nem estou destratando ninguém. Eu sou espírita kardecista. Eu falar minha religião é ofensivo para alguém? Porque se for é muito idiotice, porque eu tô falando da minha religião e a minha religião não impede dos outros terem as religiões de vocês. Isso não precisa nem ser explicado. Já começa por aí. Pode ser, sim, sou espírita kardecista. O que significa esse espírita kardecista? Lembra de Chico Xavier, aquele cara maneirinho? O velhinho de boa, muito bom, que ensinou sobre caridade, que falou sobre a doutrina espírita, Allan Kardec, esse cara. Allan Kardec foi o que criou lá os livros e o Chico Xavier é todo o cara lá que mostrou pra vocês, mostrou pro mundo
o que era a doutrina espírita kardecista. Por que eu tô falando isso? Porque tem os espíritas umbandistas, que também falam sobre bondade, mas os espíritas umbandistas vão mais pro lado da natureza, eles têm mais a questão dos santos, e é uma outra coisa, porque, gente, eu ser espírita kardecista não quer dizer que eu saiba sobre o espírita umbandista, é totalmente diferente. Eu não tenho medo dessas paradas, mas eu tenho medo de alienígena. É louco, mas o que eu mais acho interessante é assim, que eu acho que eu tenho medo de alienígena pela minha falta de conhecimento sobre eles. E eu acho que ninguém tem conhecimento sobre eles, porque se fosse verdade, eu acho que já estaria aí, né? Eu acho que já tem muita coisa, pode ser, mas tem um filme na Amazon, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo aqui. Cara, eu não sei o que aconteceu, eu só quis começar a falar. Eu acho que eu consegui de alguma maneira mostrar pra vocês nessa minha cabeça meio esquisita. Eu sou assim, gente, eu tenho uns questionamentos que isso começa a martelar na minha cabeça e fica... Por que deveria existir alienígena? Deixa eles quietos, deixa que isso seja só uma ficção, uma fantasia. Eu tenho muito medo. É isso. Esse vídeo é pra falar pra vocês o que vocês sentem quando falam de alienígena. Mas olha só, não tô falando de alienígena ET de Varginha, o tal do dedinho do cu, ET casa. Não é como é aquele cara lá do ET que vai... Steven Spielberg. Não é esse ET. Eu tô falando dos alienígenas nível Guerra dos Mundos, sabe qual é? Sondas anais, essas paradas que eu tenho medo. Mas, tá, não foca na sonda não, mas é aquela parada de você ter escravizar a humanidade. Quase que eu não consigo falar. Se vocês forem parar pra pensar, por que eu tenho medo de um... Por que eu tenho medo dos alienígenas? Se a nossa própria humanidade pode fazer a mesma coisa que eu tô com medo que os alienígenas façam. Mas a nossa própria humanidade já pode ter capacidade de fazer isso, né? É verdade. Enfim, galera, muito obrigada. Beijos a cada um de vocês. Se vocês quiserem ser membros aqui no canal e patrocinar toda essa patifaria, seja um membro Cafezinho com apenas R$1,99. Coloque aqui na palavra secreta, sonda. Escreva aqui nos comentários sonda, que eu vou acreditar e vou saber que vocês ficaram até o final e eu vou comentar os comentários de vocês. Beijos a cada um e até a próxima. Tchau, tchau.